Estudante aqui na Matemática do Zero, agora você vai começar a aprender sobre frações e as operações com elas, claro. Isso aqui que eu trouxe aqui no quadro para ti é uma fração. Professor, mas isso é um número decimal, né? Eu vi ali os videozinhos sobre o número decimal e isso é um número decimal. Como é que tu me diz que isso é uma fração? Pois é, tu pode enxergar isso como uma fração. Assim que tu estiver preparado com frações, tu vai conseguir enxergar que esse cara aqui é esse, que a gente escreve assim, ó, né? Isso daqui, então, é uma fração. Vamos entender por quê? Vamos entender por que isso daqui e aquilo ali é a mesma coisa. Olha só. Essa daqui é a nossa fração. Você tem que enxergar esse cara aqui como se fosse uma carta, ó, como se fosse um número só. Ele é o 1/2. Ele é um número expresso em sua forma fracionária. Se tu ler as coisas sobre isso para estudar, para resolver questão e ir se aprofundando, tu vai ver que os matemáticos, os professores ou as questões chamam esse cara aqui de cima de numerador. Então esse cara aqui é o numerador. Eu vou começar a usar essa palavra também. Esse carinha aqui de baixo é o denominador. E essas são as duas partes que montam o número, que tem algum valor. Ele vale alguma coisa. Ele pode ser maior que alguém ou menor que alguém dos números decimais, que são os normais, né? Para a gente entender quanto é que ele vale, a gente divide. A gente pega o de cima, numerador, e divide pelo denominador. Você divide um pelo outro, ó. Então você começa escrevendo 1, dá um espacinho, porque vai precisar, e divide pelo 2. E aí tu começa a processar essa divisão para entender quanto é que ele vale, ó. Tu bota um 0 por um 0, e agora a gente tem que pensar. 2 para chegar em 10 vai ser vezes 5, bem certinho, por causa da tabuada. Então isso aqui vai ser vezes 5, eu subtraio aqui o 10 e vai dar 0. Olha o meu resultado aqui, ó. Olha o 0,5 aqui, ó. Então o valor daquela carta, daquela fração, 1/2, é 0,5. Ou seja, que eu consigo entender agora que aquela fração é menor do que 1, porque aqui é como se fosse 50 centavos, isso é um número decimal, lembra? A gente pode botar zerinho aqui no final. E é maior do que 0. Então ele é maior do que 1, menor do que 0, e é isso que é aquela fração. Muitas vezes a gente encontra também a representação geométrica disso, né? A fração 1/2, geometricamente falando, seria isso, ó. Se tu olhar isso daqui como um bolo, visto de cima, o 1/2 de um bolo, ou metade de um bolo, é essa parte amarela aqui pintada, né? Então, se tu pede uma fração de um bolo, tu está pegando um pedaço do bolo, 1/2 de um bolo, né? Também posso pedir um terço, um quinto, um sexto, ou posso começar a somar essas frações e posso começar a dar impressões sobre isso. Vamos ver mais exemplos disso, então? Olha só, nesse exercício que está aqui para a gente entender e se preparar bem, a gente tem o seguinte, ó. Quero colocar em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, esses valores aqui, né? São 4 números, é o número 3, é o número 8 sobre 4, é o número 4 sobre 8 e é o número 31 sobre 10. Eu quero que você enxergue isso daqui como 4 números, 4 valores. 1, 2, 3, 4. Eu sei, dá uma agonia porque tem um número aqui e um aqui, né? Dá vontade de falar que são 7, mas são 4 números para botar em ordem crescente. O valor desse já está bem exposto para a gente, é 3. Mas o valor desse daqui para a gente não é tão óbvio, né? É 8 sobre 4. Então eu vou ter que fazer divisão. 8 dividido por 4. 8 dividido por 4 é 2. Eu vou escrever aqui embaixo, então, ó, o valor verdadeiro dele, eu estou desmascarando ele, ó, é 2. Eu já sei que na ordem crescente ele vai ter que vir antes do 3, do menor para o maior. Agora esse daqui, 4 sobre 8, esse daqui é o inverso daquele. Inverso porque a gente virou de cabeça para baixo, ó. Será que vai dar 2 também? Não, o inverso não é a mesma coisa. Então, para esse aqui, a gente faz a continha, ó. 4, dá um espaço e coloca um 8. Agora sim, vai ficar um 0 por um 0, 8 para chegar em 40 vezes 5. E olha só, quem diria, esse carinha aqui, quando a gente revela ele, ó, é o 0,5 também, né? Lembra que 1 sobre 2 era o 0,5? Pois é, esse também é o 0,5. Acontece, a gente chama isso de frações equivalentes. Elas têm o mesmo valor, tá? Frações equivalentes. Esse cara aqui é o 31 sobre 10. Vamos fazer a divisão dele, então? 31 sobre 10. Vamos lá. 10 para chegar em 30 é vezes 3. Então, vou subtrair o 30 aqui, a diferença vai dar 1. Coloco uma vírgula por um 0. Agora, 10 para chegar em 10 vai ser vezes 1, que dá o próprio 10, né? E não sobra nada aqui terminando a divisão. Então, o valor dele é, ó, 3,1. Então, eu revelei, eu descobri os valores de cada um desses números, estão revelados para mim na forma decimal. A gente está aprendendo o vocabulário da matemática, olha que legal, vai ser muito bom para a gente aprender a matemática assim. Agora eu vou colocar em ordem, isso aqui em ordem, então, como resposta, vamos escrever nossa solução aqui, ó, solução 2 pontos. Vamos escrever, o primeiro número que eu vou colocar é o 0,5.
O próximo número que eu vou colocar é o 2. E aqui a gente já repara um problema, né? Um problema que é sobre aprender a linguagem da matemática. Olha só, 0,5,2. Isso pode ser mal interpretado, né? Como é que a gente sabe se esse 5 não está sendo citado ou se ele faz parte do decimal 0,5, tá? Para isso, é muito comum na matemática, e aí, de novo, é aprender a ler a matemática. A gente usa isso daqui, ó. Ponto e vírgula para separar os itens e vírgula para separar os decimais, mas só quando é necessário. E é por isso que isso gera dúvida às vezes. Quando é necessário, se usa ponto e vírgula. Quando não é necessário, não se usa. Então tá, agora que a gente sabe essa linguagem legal, ó, 0,5, 2, o próximo é o 3, o próprio 3, não pode ser da lista também, né? A gente bota aqui ponto e vírgula, 3. O próximo agora é o, por último, é o maior de todos, né? É o 3,1. Então, ponto e vírgula, 3,1. E tá aí a minha solução, ó. 0,5, 2, 3, 3,1. Tá colocado em ordem as minhas frações. Perfeito? Se tu aprendeu frações, então, curte aí o vídeo, compartilha, comenta. Tem mais vídeo agora sobre operar as frações, fazer mais, menos vezes. Vamos ver eles também para se preparar. E muito obrigado.